Bom dia na paz, tudo bem? Sejam bem-vindos. Domingão, 17 de janeiro, 9 horas da manhã, está começando nossa Escola Bíblica Online. E a proposta é falar sobre as mulheres do Velho Testamento, comentar alguma coisa da vida delas. Já falamos sobre Eva, sobre Sara, sobre Rebeca, sobre Raquel e Leia, e hoje vamos falar sobre Diná. Bom, Diná nasceu em Padã Arã. Ela foi a 7ª gestação de Leia. Leia deu 6 filhos homens para Jacó. E depois do 6º filho homem, nasceu uma menina na vida de Leia, que era Diná. Então Diná foi o 7º filho gerado por Leia. Ok? Então Leia teve 7 filhos. Raquel teve 2. Bila e Zilpa, as servas, tiveram 2 filhos cada uma. Então, logo depois do nascimento de Diná, nasceu José, o filho de Jacó, com Raquel. E Jacó entendeu que era o tempo dele partir de Padã Arã. E ele saiu dali e veio para Canaã, fez as pazes com seu irmão Esaú. Eles sepultaram seu pai Isaque, que já estava com 180 anos quando faleceu. E ele ficou por ali até que ele comprou uma terra perto de Siquém, ali em Sucote. Comprou uma terra ali de Amor, que era pai de Siquém, ali da cidade de Siquém, E a proximidade dessas terras de Abraão era muito, muito, muito perto de Siquém, era quase que limite. Então era inevitável que alguém da família de Jacó fosse ali ter uma conversa, ou ter uma certa amizade com os siquemitas. E foi o que aconteceu com Diná, a filha de Leia com Jacó. Ela foi ali para a cidade de Siquém, Toda a nossa narrativa, hoje, os nossos comentários, estão inseridos no capítulo 34 de Gênesis. Então, abra ali o capítulo 34 de Gênesis e acompanhe comigo o nosso comentário. Então, Diná foi para ali. Jacó estava morando mais ou menos 8 anos ali naquela região. E Diná tinha entre 14 e 16 anos. Era uma jovem, Uma jovem já partindo para a fase adulta, Uma espécie quase que uma jovem para adolescente. E ela foi ali, ali na terra de Siquém. Mas o que ela foi fazer lá em Siquém? Então acompanhe comigo Gênesis 34:1. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra. Então ela foi ver as moças daquele lugar. Ela talvez houve o interesse por talvez o traje daquelas mulheres ali em Siquém talvez fosse diferente, costume diferente, cultura diferente. Então talvez Diná foi ali ter esse intercâmbio, conversar com as moradoras daquela cidade, Flávio Joséfo, historiador do século I, ele diz que ela foi numa festa pagã. O Targum de Jonatas, o Targum é um comentário bíblico hebraico, da lei. Então o Targum de Jonatas diz que ela foi ali curiosa para ver os costumes da terra. Já outros comentaristas dizem que ela saiu sem consentimento dos pais. São tudo conjecturas. Na verdade, o texto é bem claro. Ela foi ver como se comportavam as mulheres daquele lugar. Foi trocar experiências, talvez, mas o interessante é que ela estava ali. E os patriarcas, na verdade, eles tinham uma certa relação de boa vizinhança com os moradores locais. Claro, eles não misturavam na questão religiosa e não se misturavam em casamentos, em relacionamentos, mas na questão de negócios, sim, eles tinham uma política de boa vizinhança. E como Jacó comprou essas terras de Amor, que era ali da cidade de Siquém, com certeza houve um contato visual da família de Jacó, os filhos, a filha, com esses moradores locais. Houve esse contato visual. Então ela foi nessa cidade para conversar ali com as moças. Só que algo muito terrível aconteceu com Diná, quando ela foi lá conversar com essas moças. Acompanhe comigo capítulo 34, ok? Versículo 2. Capítulo 34, versículo 2. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a, tomou-a e deitou-se com ela e a humilhou.
Então vejam só, Siquém, que era filho do homem que havia vendido as terras para Jacó, né? Ele viu ela ali e diz o texto que ele a tomou. Tomou quer dizer, pegou ela e levou ela embora. E ele a deitou com ela. O termo deitou ali quer dizer forçou ela. Deitou ela à força e a humilhou, quer dizer, a contaminou, a desonrou. Então, tem-se uma ideia, alguns dizem que não é 100%, mas tem essa ideia que Siquém estuprou Diná. Ele a humilhou, ela desonrou. Na verdade, a mulher era prometida para o seu esposo, ela não tinha nenhuma relação até a noite das núpcias. Então, se isso acontecesse antes, queria dizer que a mulher estava sendo desonrada, ok? Então, por isso sim, por isso que ela teve esse relacionamento sexual, se foi estupro, ou né, dá essa ideia, né, ela realmente foi desonrada, né, mas, mesmo com toda essa situação vexatória, toda essa situação de desonra que Diná estava ali passando, Siquém toma uma atitude que nos deixa até perplexos, né? Se isso acontecesse nos nossos dias, ou se nós ouvíssemos uma história nesse sentido, nós íamos ficar meio que perplexos. Mas espera aí, o cara forçou, o cara humilhou, o que é isso? Então olha o que diz o versículo 3 do capítulo 34. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente à moça. Então, olha só, se quem foi, forçou ela, pegou ela à força, forçou ela e ele desonrou ela. Só que agora diz que ele apegou-se com ela, quer dizer, uniu-se rapidamente, aquela ideia, né? Amor à primeira vista. E também a sua alma se apegou, quer dizer, é muito mais do que simplesmente algo carnal. Houve assim, quem realmente se apaixonou por Diná, né? Se apaixonou. Então, será que ele estava arrependido do seu ato? Será que quem realmente, quando ele viu Diná, ele sentiu um desejo tão grande por ela que forçou ela, e ele talvez devendo esse ato terrível que ele fez com ela, talvez ele pensou, poxa, a melhor maneira de eu reparar isso é ficando com ela, trazendo ela para morar comigo. Talvez ele disse, poxa, eu amo tanto essa mulher, eu fiz uma besteira tão grande, a minha paixão por ela é tão grande que eu fiz uma besteira, então o que eu vou fazer? Eu vou trazer ela para ficar comigo. Então, na tentativa de Siquém de reparar o seu erro irreparável, ele quer devolver a honra para a moça casando com ela. Então, Siquém vai e fala com seu pai amor: pai, eu quero casar com Diná. Toma esta mulher para mim. Só que nesse interim, no meio dessa história, Jacó ficou sabendo de tudo que tinha acontecido. Acompanhe comigo. Versículo 5, Gênesis 34 e 5. Quando Jacó ouviu que fora contaminada, isso é, a contaminação não é necessariamente um estupro, tá, gente? Às vezes uma mulher pode ter uma relação sexual antes da noite de núpcias, também é considerada contaminada, ok? Quando Jacó ouviu que lhe fora contaminada Diná, sua filha, estavam seus filhos no campo, com o gado, e calou-se Jacó até que vieram. Então, olha só, os irmãos de Leia, os 6 irmãos de Diná não estavam com ela, estavam no campo com seu pai, cuidando do gado, juntamente com Jacó. Então, muitas pessoas dizem, mas por que o pai e os irmãos não ficaram com ela? Aqui está a explicação, porque eles estavam no campo cuidando do gado. Quando eles ouviram falar disso, Jacó, diz o texto, ficou quieto, talvez emudeceu diante daquela situação grotesca que aconteceu com a sua filha, né? Mas os irmãos de Jacó, eles tiveram uma reação bem específica, conforme diz o relato bíblico. Gênesis 34 e 7. E vieram os filhos de Jacó do campo, e, ouvindo isso, entristeceram-se os varões e iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel.
deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então a grande questão não é talvez não é o estupro. A grande questão é ter ele dormido, ele ter tido uma relação sexual com Diná antes da noite de núpcias, e ainda mais com um estrangeiro. O termo ali, entristeceram-se, quer dizer, lamentaram com irritação. Foi uma tristeza com irritação. E o iraram-se, quer dizer assim, ó, aquela ira que chega a queimar, aquela raiva que chega a queimar. Porque ele fez doidice, ele fez insensatez. Essa palavra insensatez, doidice ali, ela quer dizer que é relacionado a um pecado sexual. No caso ali foi a prostituição, a fornicação, sexo antes do casamento. Então ela era prometida, talvez ela fosse até prometida para alguém da família de Jacó. Mas agora ela foi contaminada, ela se tornou impura, e os seus irmãos se iraram, se entristeceram e ficaram muito, muito bravos com essa situação. Só que, como Siquém pediu para o seu pai para tomar essa moça para ele, então Amor chama Jacó e propôs algo para Jacó. Acompanhe comigo, capítulo 34, versículo 8. Então falou Amor com eles, dizendo: a alma de Siquém, quer dizer, o próprio ser dele, a alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha. Dai-lhe, peço, por mulher. Então, olha a proposta de Amor. Enamorada, quer dizer, ele tem desejo, está apaixonado. Então, Diná estava realmente, tinha alguém interessado por ela, muito interessado, que era Siquém. Mesmo com toda a situação que ele mesmo criou, ele queria que a moça ficasse com ele. Então não era simplesmente um descarte, me aproveitei, usei, tchau, não quero mais saber de ti. E olha o versículo 9 e 10, que o Amor continua a fazer a proposta para Jacó e seus filhos. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, e dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós, e habitareis conosco, e a terra estará diante da vossa face, e habitai e negociai nela, e tomai possessão dela. Então olha só, então Amor, ele está propondo uma aliança com Jacó e seus filhos. Está propondo uma aliança da clã de Amor com a clã de Jacó. Uma aliança entre eles, para eles terem casamentos mistos, para eles negociarem, para eles criarem fazerem tudo uma família só. E o que é selar essa aliança? O casamento de Siquém com Diná. Está entendendo? Então o casamento de Siquém com Diná iria selar esta aliança. Então parecia que esse terrível acontecimento da vida de Diná até estava sendo resolvido. Estava sendo resolvido, então parecia que tudo estava resolvido. Até o próprio Siquém, ele chega a falar, olha só, versículo 11 e 12, quando Siquém realmente se interpõe em prol de Diná. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos, a Jacó e aos irmãos: ache eu graça aos vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então, Siquém queria ficar com Diná. O texto não diz se ele tinha outras mulheres. Na verdade, ele era um príncipe, era príncipe de Amor. E o texto bíblico diz que também ele era uma pessoa honrada, ok? Ele era um homem honrado. Então, ele estava ali querendo ficar com Diná. E estava todo aquele impasse ali, né? Só que ao invés de Jacó falar alguma coisa em prol de Diná, em prol desse relacionamento, os irmãos dela tomam a iniciativa. Os irmãos dela é que fazem uma proposta para Amor e Siquém em relação à sua irmã Diná. Acompanhe comigo, capítulo 34, versículos 14 a 17. E disseram os filhos de Jacó: não podemos fazer isso, que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós,
que se circunde todo macho entre vós. Então nós daremos as nossas filhas e tomaremos as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um só povo. Versículo 17. Mas se não nos ouvirdes e não vos circundardes, tomaremos a nossa filha e iremo-nos. Olha só, os irmãos de Jacó é que tomaram a iniciativa. Vocês têm que praticar a circuncisão, se vocês querem ficar conosco. Podemos fazer tudo o que vocês quiserem, mas vocês têm que praticar a circuncisão. Então, parece que finalmente estava tudo resolvido, estava se resolvendo. Parece que estava se resolvendo, mas se nós voltarmos alguns versículos antes, vamos ver no versículo 13, olha só, Gênesis 34 e 13, um pouco antes dos irmãos de Jacó, dos filhos de Jacó falarem. Versículo 13. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém, a Hamor, seu pai, enganosamente, e falaram, porque havia contaminado a Diná, sua irmã. Então toda essa promessa da circuncisão, da aliança, de fazer um povo só, eles parecia que estavam concordando, mas era uma mentira. Essa palavra enganosamente quer dizer fingimento para praticar uma traição. Então eles estavam propondo uma aliança para praticar uma traição. Então olha só, assim como Jacó enganou seu pai Isaque, fazendo-se passar por Esaú, agora os filhos de Jacó enganam o seu pai, fazendo uma falsa aliança. Parece que a vida nos prega essas peças, né? Parece que a vida, ela traz essas situações para nós rever as nossas atitudes do passado e realmente nos arrependermos. Mas olha só, então assim como Jacó enganou seu pai Isaque, os seus filhos estavam enganando seu pai agora. E Hamor e seu filho Siquém, mas ficaram, não, é isso aí que nós queremos. Nós aceitamos toda essa questão. Vamos fazer sim. O próprio Siquém foi o primeiro a fazer a circuncisão. Tamanho o amor que ele sentia por Diná. Então olha só, o desejo dele estar com Diná, a paixão que ele tinha por ela, essa moça, né? A paixão que ele tinha por ela é tão forte que ele foi o primeiro a se circuncidar. O primeiro. E então ele e seu pai, o que eles fazem? Depois que os filhos de Jacó fazem essa proposta, ele e seu pai vão para os portões da cidade de Siquém. Mas por que os portões? Porque nos portões eram resolvidas todas as questões. Eram feitos anúncios, era debatido coisas, era julgado questões. Então, eles vão para os portões da cidade e eles fazem essa proposta para os moradores de Siquém. Acompanhe comigo, capítulo 34, versículos 21 a 23. Acompanhe comigo. 20, do 20 a 23. Vieram, pois, Hamor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade. E falaram aos varões da sua cidade, dizendo: esses varões são pacíficos conosco, portanto habitarão nesta terra. E negociarão nela. Eis que a terra é larga de espaço diante da sua face. Tomaremos as filhas deles, e eles tomarão as nossas. Mas somente consentiremos com aqueles varões em habitar conosco, se praticarmos a circuncisão, como eles são circuncidados. O seu gado e as suas possessões e todos os animais serão nossos, consintamos somente com eles, e habitarão conosco. Aí o povo de Siquém topou. O povo de Siquém topou aquele negócio, topou aquela situação. Então eles viram que realmente poderia haver um negócio, né? Então olha só, o casamento de Diná e Siquém estava consumado. O povo de Siquém aceitou se unir a Jacó e a sua família. Então estava tudo certo, tudo perfeito, ok? Mas Diná novamente foi surpreendida por outra situação. Assim como ela foi surpreendida quando Siquém a tomou, quando Siquém deitou com ela e a humilhou, tirou a sua honra, a contaminou, agora Diná passa por outra situação muito mais difícil. O texto não declara qual
era o sentimento de Diná. O texto não declara. Porque em todo esse capítulo 34 não aparece nenhuma fala de Diná. Porque as mulheres não eram colocadas nas genealogias. Geralmente eram homens, ok? Geralmente eram homens. Então não aparece nenhuma fala, nada da Diná falar alguma coisa. Claro, talvez ela devia estar muito entristecida por ter perdido a sua honra, mas talvez se alegrou um pouco quando a questão ia ser resolvida. Mas, como eu já falei antes, os filhos de Jacó, eles estavam agindo enganosamente. Então acompanhe comigo agora o capítulo 34 e o versículo 25. O que aconteceu novamente de terrível na vida de Diná? E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo macho, todo homem daquela cidade. Todo homem. Quando estavam com a dor mais violenta. Então era o momento que eles estavam se recuperando daquela circuncisão. Imagina tu fazer um processo de uma circuncisão num adulto. Né? Eu fiz a cirurgia de vasectomia numa sexta-feira. E eu tinha que ficar de repouso de sexta até domingo. Né? Para não acontecer nenhum problema. Então olha só, eu teria que ficar praticamente 2 dias e meio de repouso. Ok? Então agora tu imagina isso há 2000 anos atrás numa circuncisão. Esses homens estavam muito debilitados. Estavam com uma dor muito forte, porque era no órgão genital, então não tinha o que fazer, tinha que esperar a dor passar. Então no dia que estava com a dor mais difícil, diz o texto que Simeão e Levi pegaram as suas espadas e entraram afoitamente. Esse afoitamente, sabe o que quer dizer? Esse afoitamente quer dizer sem preocupação nenhuma, sem oposição nenhuma, tranquilamente. Eles entraram com tudo, chegaram chutando porta. Por que eles conseguiram? Porque o povo estava sofrendo. Será que foi só Simeão e Levi? Não, com certeza Simeão e Levi já eram adultos e já tinham a sua clã, já tinham os seus servos, já tinham os seus empregados. E com certeza os empregados e os servos de Simeão e Levi entraram junto com eles para fazer esta matança. Foi um verdadeiro massacre. Pegaram o povo desprevenido, pegaram o povo doente, de certa forma, fisicamente falando, pegaram o povo doente, e foi terrível, foi uma carnificina. Mataram todos os homens daquela cidade. A Bíblia não relata quantos eram, mas eles mataram todos, né? E esse ato foi tão cruel que Simeão e Levi praticaram, que eles eram os irmãos. Foi tão cruel que Jacó lembrou dele muitos anos depois, quando Jacó estava no Egito com a sua família e estava entregando a bênção final ali para os seus filhos. Acompanhe comigo, Gênesis capítulo 49, o último capítulo de Gênesis, 49, versículo 5 a 7. Gênesis 49, versículo 5 a 7. Acompanhe comigo. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumento de violência. No seu secreto conselho, não entre a minha alma com a sua congregação. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. E os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Está vendo? A coisa foi tão terrível que Jacó lembrou disso, e quando foi tratada a bênção para Simeão e Levi, olha o que aconteceu: eu os espalharei em Israel. Diz que Levi se tornou a tribo sacerdotal, não tinha terra dela, não tinham terra. Apesar de ter 48 cidades para viverem, eles não tinham uma terra, eles foram espalhados em Israel. Simeão acabou saindo de Israel no ano 722 com a invasão da Síria, juntamente com outras tribos. Mas olha só quão terrível foi esse momento. Então, e além de matar todo macho, inclusive Amor e Siquém, inclusive eles mataram todos, e não ficou só por isso.
não ficou só por isso. Acompanhe comigo. Gênesis 34, 27 a 9. Gênesis 34, 27 a 9. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã. Olha a ira deles pelo que aconteceu com Diná. 28. As suas ovelhas e as suas vacas, os seus jumentos que na cidade estavam e no campo havia, tomaram. 29. E toda a sua fazenda, e todos os seus meninos e as suas mulheres, levaram presos e despojaram-nos de tudo o que havia nas casas. Então, olha só o que Simeão e Levi fizeram. O que eles fizeram? Eles pegaram, além de eles matar todo homem, pegaram todo o gado, pegaram todos os pertences, eles levaram os meninos, levaram as mulheres. Essa palavra saquearam quer dizer pilharam, roubaram. E essa palavra, por quê? Tudo porque deixaram a sua irmã impura. Quer dizer, havia uma questão da honra de Diná perder, a Diná ser contaminada, sim, mas não era o caso de Simeão e Levi fazerem tudo isso. Tudo isso. Aí sim, Jacó se pronuncia. Versículo 30. Aí sim, Jacó se pronuncia. Olha o versículo 30. Então Jacó disse a Simeão e Levi: tendes-me turbado, deixado preocupado com como se estivesse perdendo o sono. Tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores da terra, entre os cananeus e ferezeus, sendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão e ficarei destruído, eu e a minha casa. Então, olha só, Jacó agora estava preocupado com a situação da sua família. Aquilo ali ia trazer vingança, aquilo ali ia trazer uma retaliação muito grande para a família de Jacó. Tendes-me turbado, agora eu cheiro mal, quer dizer, eu vou perder a confiança, eu não vou ter mais vizinho, vai haver retaliação, vai haver vingança. Mas glória a Deus, que Deus, para manter a sua promessa, Deus para manter o seu plano, o que Deus fez? Diz o texto bíblico que ele colocou terror nos moradores da terra. Terror. Então os moradores da terra, ao invés de sentir o sentimento de vingança, sentiram medo da família de Jacó. É Deus puro, né, gente? Não tem outra explicação. É Deus puro. Mas olha, depois que Jacó repreendeu Simeão e Levi pelo fato de matarem Siquém e tirarem Diná lá da casa dele, olha o que eles falaram, Simeão e Levi. E eles disseram, versículo 31, faria, pois, ele, o Siquém, a nossa irmã como uma prostituta? Então essa era a grande questão. Então eles tinham que uma mulher que tivesse relações sexuais antes da noite de núpcias, eles tinham que era uma prostituta. Então eles estavam se vingando de Siquém, mas não era o caso. Diná era uma jovem inocente, uma jovem que estava começando a vida. E houve duas reviravoltas na vida dela. Primeiro, esse estupro, né, essa humilhação que Siquém fez com ela. Mas ele, como ele era honrado, reparou o seu erro, casou com ela. Casou com ela, chegaram a morar juntos, ok? Chegaram a morar juntos, mas houve outra reviravolta na vida de Diná. Então, novamente, os seus irmãos vão lá, matam todo mundo e a levam embora. Então, tudo parecia resolvido e, novamente, Diná está, novamente, numa situação muito triste, muito triste. E, como eu disse antes, Diná não tem nenhuma fala, não tem nada dela. E a tradição judaica diz que ela teve um filho, uma filha, na verdade. O nome dessa filha é Asnat, que veio do relacionamento com Siquém, Asnat. E segundo a tradição judaica, cada vez que eles viam esta filha, Asnat, todos os membros ali lembravam desse massacre, lembravam dessa coisa horrível que aconteceu. Então chegou um momento que a coisa ficou tão insustentável que Jacó despediu Asnat. Despediu Asnat e ela foi embora, ela foi em direção ao Egito. E diz a tradição judaica que também o anjo Gabriel acompanhou Diná até o Egito. E diz a tradição, parece até uma ficção, não se sabe, né? E diz a tradição que quando ela chegou lá no Egito, a mulher de Potifar
a mulher de Potifar a adotou como filha, adotou Asnate. E diz também a tradição que Asnate encontrou José posteriormente. Se houve uma reconciliação com a família, não houve, não sei. A tradição não achei nada que falasse alguma coisa. Mas aí está, Diná, essa moça que teve 2 reviravoltas terríveis na sua vida, e o que se sabe dela, no final, é que ela foi embora com a família de Jacó para o Egito, para ficar com lá sob a guarda de José. É isso que se sabe, que ela foi para o Egito na guarda de José. Então, penso eu, um pensamento meu, pelo fato de ela ter sido desonrada, nunca casou. Ficou com a sua família até o fim dos seus dias. Esse é o meu pensamento. Espero que essa lição tenha sido de bom proveito. Espero que a história de Diná te faça repensar sobre as nossas escolhas, sobre como nós olhamos as outras pessoas, como nós estamos vendo aquelas pessoas. Faça-nos pensar nos nossos relacionamentos. Podemos tirar lições muito maravilhosas da vida de Diná. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe. Hoje à noite tem culto na tua congregação. Vá lá adorar a Deus. Vá lá rasgar o teu coração. Agradeça a Deus pela tua vida. Agradeça a Deus pela tua salvação. Ouça a palavra de Deus. Aplique na tua vida. E tenham todos um bom domingo. Fique na paz. Beijo no coração. Tchau.